E aí a gente começa a ter um problema. No caso do gerenciamento de resíduos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aqui, as pessoas imaginam assim: o meio ambiente é como um quadro. Eu enxergo aquilo, aquela fotografia daquele momento. E na realidade não é. O meio ambiente é um vídeo. Ele continua. Ele não é aquela coisa, aquele momento. Ele é um decorrer de vários momentos. Né? Então, o que acontece? A gente precisa, inicialmente, começar uma integração socioambiental. Como que isso acontece? Alguns anos atrás, mais ou menos na década de 70, década de 80, não se falava muito de questões ambientais, estava bem incipiente, né, aqui no Brasil. Lá fora já tinha começado alguma coisa, mas aqui no Brasil estava bem no iniciozinho. A FEMA até então estava começando a questionar as atividades potencialmente poluidoras no estado do Rio. Enfim, o conhecimento que se tinha era muito pouco. Então, a partir da década de 80, 90, começou-se o quê? Vamos criar leis que incentivem a educação ambiental nas escolas. Né? Para quê? Para que as crianças possam começar a ter o quê? Conhecimento. Porque sem conhecimento, se você não sabe que você tem um problema, você não vai tratar. Né? Então, o que acontece? A partir da conscientização, a partir do momento que o indivíduo, o ser humano, se sente como parte integrante disso, parte integrante do problema que se tem, aí sim ele vai, opa, peraí, isso daí vai me atrapalhar em algum momento. Se isso vai me atrapalhar em algum momento, não atrapalha. Eu não posso passar nenhuma necessidade de um problema futuro. Então, conscientizando. A partir do momento que se tem conhecimento, se conscientiza e o ser se sente como parte integrante daquele problema, a gente vai começar a fazer o quê? Ter mudança de comportamento. Né? De que forma que a gente vai mudar o comportamento das pessoas? Transformando as pessoas em agentes transformadores e multiplicadores. Quem aqui tem filho? Quem aqui conhece alguma criança, ou tem sobrinho, ou conhece, tem uma afilhada, alguém conhece? Em algum momento que eles tiveram alguma aula, alguma coisa assim a respeito de educação ambiental na escola, eles não chegaram para vocês e falaram: olha só, a torneira está aberta. Na escola, o professor disse para mim que quando você fica com a torneira aberta, a água que você está jogando fora, as pessoas que vão nascer mais para frente não vão ter essa água. Não é assim que eles falam? Ou então assim: olha, você pode escovar o dente só com um copinho de água, porque o meu professor disse que a água vai acabar. Se a água vai acabar, a gente tem que economizar. Ou então chega e fala assim: não pode jogar esse lixo aí, está errado, esse lixo é ali. Não é assim que eles fazem? Tudo que você ensina, ele vai passar para frente. Então, a partir do momento que se começa a inserir o conhecimento da questão ambiental, da problemática ambiental, tornando-se como parte integrante, você vê que as crianças hoje têm uma noção de meio ambiente que nós não tínhamos na época em que nós éramos crianças, né? Pelo menos eu acredito que assim, vocês talvez não, mas nós tenhamos, assim, não tenhamos sido criados assim, com essa conscientização ambiental tão forte. E aí, o que a gente vai fazer? Tentar fazer com que há uma mudança de comportamento desses serzinhos menorzinhos que se transformam em agentes transformadores e multiplicadores, mudem talvez o futuro, a qualidade de vida das pessoas que estão por vir por aí, ou até mesmo as criancinhas que hoje já estão aí. Então, quais são os aspectos que nós temos no nosso dia a dia? Quais são os conceitos? O que acontece conosco como comunidade, né? Como pessoas que vivem em uma determinada região, para estar alterando ou tentando fazer essa integração socioambiental. A gente sabe que, por exemplo, por que a gente tem que economizar energia? A gente tem que economizar energia porque vai ter um apagão, porque teve um apagão um tempo atrás, e aí a gente tem que economizar energia porque o governo solicitou que a gente... Não, a gente tem que economizar energia porque de onde vem essa energia? De que forma essa energia chega até a gente? De que forma que você chega aqui hoje, acende essa luz e essa luz funciona e a gente tem o vídeo, o computador, está tudo funcionando aqui? Como é que se vem? No Brasil, qual é a gente... Qual é o maior agente de fornecimento de energia que a gente tem? Qual é a fonte energética que a gente tem no Brasil? Hidrelétrica. Então, como é que funciona a hidrelétrica? Você tem uma represa, né? Tem
ligada a noite inteira, porque eu estou economizando para não faltar luz. Eu vou fazer sempre isso para que nunca falte energia. Eu vou usar a energia na minha casa de forma sustentável para que eu tenha possibilidade disso sempre. Sensibilização e conscientização, responsabilidade e ação imediata na problemática. Se a gente não sensibilizar e não conscientizar as pessoas de que isso vai acabar, que os recursos são renováveis, mas eles levam um tempo maior de renovação, de reciclagem deles, a gente vai chegar num momento que a gente não vai ter determinados recursos. Então, hoje a gente trabalha de forma sustentável, né? Não só atuando na questão de proteção naquele momento agora, como assim, atuar ao longo do tempo para que as coisas não voltem. Bem, redução da geração de resíduos. Qual é a importância da reciclagem? A diminuição e prevenção dos riscos na saúde pública, porque, por exemplo, alguém aqui já viu em algum momento passando por algum local um monte de lixo jogado na rua? Alguém já viu? Então, o que acontece quando você passa nesse local com um monte de lixo jogado na rua? Qual é a primeira coisa que vocês veem quando tem um monte de lixo jogado na rua? Alguém que já viu mosca voando próximo ao lixo? Alguém que já viu formiga no lixo, onde tem muito lixo? O cheiro é agradável? Não, né? Então, diminuindo e a prevenção dos riscos na saúde pública. Por que diminuir os riscos na saúde pública? Porque alguns vetores de doenças se proliferam justamente nas condições de ter lixo e condições inadequadas de armazenamento de coisas em locais que não são apropriados para isso. Prevenção de riscos na saúde pública, de impactos ambientais e da exploração de recursos naturais. De que forma, quais são as vantagens econômicas da gente fazer reciclagem? Economia de recursos naturais, diminuição de gastos na limpeza urbana. Por exemplo, quem não gostaria de morar numa cidade onde você passasse pelo centro da cidade e não tivesse um lixo jogado pela rua? Alguém aqui já visitou algum local que chamasse a atenção por você andar pelas ruas e não encontrar, por exemplo, gente varrendo o tempo todo, ou lixo pelos cantos? Não seria muito ideal você passear pela rua e não ter nenhum? Até mesmo porque, por exemplo, se alguém come um determinado alimento, uma banana e joga a casca no chão, a gente não corre o risco de se acidentar. Então, assim, a gente economiza os recursos naturais, diminui os gastos com limpeza, porque não vai precisar ter gente o tempo todo varrendo, limpando, tratamento de doenças, economizando o tratamento de doenças, porque a gente vai evitar que muitas pessoas fiquem doentes por causa disso. Local onde tem bicho, você tem rato, tem mosquito, tem diversos bichos que são vetores de doenças. No controle da poluição, porque o lixo, ele gera o quê? Quando o lixo fica jogado direto sobre o solo, ele com o tempo, conforme ele vai sendo degradado, ele não começa a sair aquele líquido dele, né? Por exemplo, quando a gente deixa o lixo muito tempo em casa dentro da lixeira, quando a gente tira o lixo úmido, né? O resto de comida, não fica um líquido no final, não. É o que a gente chama de chorume, aquele líquido. Então você vai
a quantidade de lixo gerado pela população. Reutilizar é dar nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, a gente considera inúteis e eles são jogados no lixo. E reciclar é recuperar matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja ele industrial, agrícola ou artesanal. Bem, eu tenho uma história que é muito engraçada do período em que eu comecei a trabalhar na indústria, que quando eu cheguei para trabalhar na fábrica, eles tinham lixo espalhado pela fábrica inteira. Eu não entendia como que funcionava o gerenciamento de resíduos, porque era muito lixo mesmo espalhado. Tanto lixo orgânico, com madeira, com plástico, com tudo que era gerado lá na fábrica. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer para organizar isso tudo, né? Separar esses materiais, organizar. Como é que eu vou fazer para que as pessoas parem de sair jogando tudo de qualquer jeito por todos os lugares da fábrica? Então eu falei assim, primeiro, eu vou tentar eliminar esse passivo que tem. Vou jogar fora tudo isso que tem aqui, tentar vender o máximo de coisa que eu puder, que eu conseguir reciclar, que eu conseguir utilizar como matéria-prima em outros setores. E quando eu zerar tudo, vamos começar a organizar a casa. Aí nós fizemos assim, começamos a eliminar e jogar fora tudo que tinha de sujeira pela fábrica. Depois nós começamos a colocar esse local aqui vai ser para plástico, esse local aqui vai ser para madeira, esse local aqui vai ser para lixo orgânico, esse daqui vai ser para lixo do refeitório, esse daqui vai ser... E começamos a fazer marcas, pintar o chão e colocar placas dizendo: jogue aqui o seu plástico, jogue aqui o seu lixo, jogue aqui, esses materiais são recicláveis, esses materiais não são recicláveis, esses materiais você ganha X para poder vender, esses materiais você gasta tanto para poder jogar fora. Então, vamos evitar de desperdiçar materiais. Aí você chegava lá na caçamba de lixo, você via metal, você via plástico, você via resíduo contaminado com óleo, que é classe 1, resíduo perigoso. Você via de tudo um pouco. Eu falei, gente, não é possível. Aí o que eu fiz? Bem, vamos retreinar todo mundo, para todo mundo entender que a gente precisa segregar os materiais. Vamos treinando o pessoal. Gente, resíduo classe 1 é resíduo perigoso, material contaminado com óleo é classe 1. Então, assim, quais são os resíduos que a gente tinha na fábrica e onde cada um tinha que jogar? Só que mesmo assim, daí muito material misturado, muita coisa mal feita. Falei assim, bem, pelo amor não está funcionando. Então vamos começar aí pela dor, né? Vamos tirar foto. Toda vez que chegar um resíduo que está mal segregado, abre, tira a foto, manda voltar para a área segregar e manda foto para ele dizendo que o negócio não está bom. Se o material não está bem segregado, volta lá, segrega e traz de volta. Aí vinha o outro entregar lixo para a gente poder destinar no local de armazenamento. Não tá bom, volta. Montamos uma fichinha. A área tal mandou o lixo mal segregado, voltou e a foto está aqui. A área tal. Com isso, tá? A gente aumentou o nosso percentual de dinheiro que a gente ganha vendendo plástico e sucata metálica. Mais ou menos hoje a gente ganha o dobro do que a gente ganhava antes. Porque antes o material que ia, o plástico que ia, ele ia contaminado com vidro, ele ia contaminado com outros tipos de plástico. E aí, como não era segregado bem, por exemplo, se eu vendesse um plástico a 70 centavos o quilo, né? E eu vendesse um fitilho, que é aquele plástico que normalmente vem em caixas que a gente compra alguma coisa que chega na nossa casa, não tem aquele plástico que ele é duro, que você tem que cortar de vez em quando com a tesoura, isso a gente chama de fitilho. Então, por exemplo, se cada quilo de fitilho, se eu ganhasse 10 centavos com um quilo de fitilho e eu ganhasse 70 centavos com plástico, se eu mandasse plástico misturado com fitilho, o cara que comprava o plástico de mim, ele pagava 10 centavos, não pagava 70, porque o material estava contaminado. Da mesma forma que, se eu mandasse uma caçamba de lixo orgânico de fábrica, contaminada com resíduo classe 1, ao invés de eu pagar R$52 para destinar por tonelada, eu pagava R$700 para destinar por tonelada. Então começamos a colocar esses valores, para as pessoas se conscientizarem que aquilo valia dinheiro, que aquilo era caro. E aí funcionou bastante. A gente aumentou a venda de subprodutos, que é o plástico,
a gente precisa começar a fazer alguma coisa de algum jeito, né? Então, quando transformamos uma coisa em outra, isso é reutilização. Por exemplo, o que a gente como indivíduo pode fazer é praticar esses primeiros dois L's, que é reduzir e reutilizar, né? Quanto à reciclagem, o que nós podemos fazer e devemos fazer é separar o lixo que a gente produz. Por isso, se a gente hoje não atua dessa
Então, quais são os tipos de lixo que existem? Né? O que são? O lixo é o quê? É um conjunto de resíduos sólidos, é uma mistura, uma complexidade de diferentes tipos de materiais que a gente, entre aspas, não sabe o que é. Então, ele é composto por diferentes materiais. Orgânicos. O que são orgânicos? Papel, papelão, plástico, isopor, madeira, resto de alimento, tecido. Inorgânicos. Metal, vidro, areia, terra, pedra. Biodegradáveis. Papel, papelão, resto de alimento, tecido. Não biodegradáveis. Borracha, plástico, isopor. Materiais de rápida degradação. Alimentos, papel, papelão. E de degradação lenta. Couro, madeira, tecidos. E a coleta seletiva? Para que serve, então, a coleta seletiva? Justamente para a gente separar esse lixo que vem todo misturado, né? Como? Jogando latas de alumínio, sucatas de metal, peças de zinco, cobre, latão, embalagens metálicas e garrafas, potes, produtos alimentícios e perfumaria no vidro, né? Jornais, revistas, papelão, papel, cartão, envelopes, enfim, papel de fax, papel sulfite, saco de lanche, todos os tipos de papéis coloridos no papel, copo descartável, saco plástico, todos os materiais 100% plástico. Aí é que eu vou explicar para vocês que existem diferentes tipos de plásticos, tá? E todo material que não seja resíduo industrial ou ambulatorial e que é classificado como tecido, guardanapo, resto de comida, poda de jardim, deve ser jogado fora na caçamba de lixo. Dá para reciclar? Não sei, depende do tipo de material né? Então, coleta seletiva, ela é uma alternativa ecologicamente correta que desvia do destino em aterro sanitário ou lixões resíduos que podem ser o quê? Reciclados, né? Reutilizados. Com isso, alguns objetivos importantes são alcançados. O quê? A vida útil de um aterro sanitário é prolongada e o meio ambiente é menos contaminado. De que forma que a gente faz isso? Se a gente segregar material, por exemplo, eu separo toda a parte líquida da parte seca na minha casa. Eu vou mandar só a parte líquida para o aterro, porque o resto vai ser destinado para quê? Para reciclagem, certo? Como é que eu vou estar aumentando a vida útil do aterro? Eu vou estar mandando menos coisa para o aterro. Com isso, a gente vai demorar mais tempo para preencher toda a vaga que ele tem para comportar o resíduo. E o meio ambiente vai ser menos contaminado, porque você vai ter menos coisas para você ter que tratar ao longo de um período. Além disso, o uso de matéria-prima reciclável diminui a extração dos nossos tesouros naturais. Por exemplo, para eu fazer uma garrafa de vidro, eu preciso de quê? Que tipo de materiais eu preciso para poder fazer o vidro? Preciso de areia, preciso de óxido de ferro, preciso de uma série de coisas para juntar tudo e fazer a composição do vidro que eu quero, dependendo do vidro que eu querer. Se eu uso, por exemplo, capo de vidro que eu adquiro de uma cooperativa no meu processo, eu vou diminuir a quantidade de matéria-prima que eu vou ter que usar no meu processo. Com isso, eu vou aumentar a vida útil, prolongar a vida útil de uma jazida de areia, de uma jazida de óxido de ferro, por exemplo. Tá? A coleta seletiva ela deve ser encarada como uma corrente de 3 elos. Se um deles não for planejado, a tendência é o programa de coleta seletiva não perseverar, não acontecer. Por acaso vocês sabem quais são os 3 elos principais para que a gente consiga ter realmente uma segregação bem feita de materiais e uma destinação correta deles? O planejamento ele tem que ser feito do fim para o começo. Por exemplo, primeiro a gente tem que pensar em quê? Qual é a destinação que eu vou dar para esse material? Se eu falar assim, eu vou segregar um material em casa, eu vou separar o líquido do seco. Beleza, vou separar o líquido do seco. E aí, eu vou jogar no lixo do caminhão
a logística para mim, para eu deixar esse